Dando início aí ao nosso primeiro módulo sobre a história da computação, a gente vai falar sobre os primeiros dilemas éticos na história da computação, com foco no período entre as décadas de 1940, ou entre a década de 1940 até o fim do século XX, repassando aí momentos cruciais em que surgiram as primeiras tecnologias computacionais e com elas também os primeiros questionamentos sobre seus impactos sociais, morais e econômicos. A gente vai ver nomes como Norbert Wiener, Joseph Weizenbaum e Don Parker, e como eles lançaram as bases daquilo que hoje chamamos de ética da computação, levando reflexões que ainda são extremamente atuais. Ah, Vamos passar por essa divisão aí em três períodos, né, dos anos 40 a 60, onde surgem as primeiras reflexões sobre a relação entre seres humanos e máquinas, né, destacando o trabalho de Norbert Wiener, o pai da cibernética, né, que já alertava sobre os riscos sociais e morais das máquinas automatizadas num período que ainda não existia internet nem computadores pessoais, né, mas a preocupação ética já existia. De 70 a 80 é onde a ética computacional ganha um escopo maior, um espaço acadêmico maior, e começamos a ver discussões acadêmicas mais estruturadas sobre a ética da computação, né, com o surgimento dos primeiros crimes cibernéticos, os cibernéticos, e o uso de crescente de sistemas computacionais. Em empresas e governos surgem perguntas como quem é responsável pelos danos causados por um software e como proteger os dados pessoais e propostas acadêmicas mais elaboradas nesse sentido. É nesse período que a ética digital entra no radar das universidades e começam a surgir códigos de conduta como o ACM e códigos de conduta para profissionais de tecnologia. E no fim do século, com o boom da internet uh, e de questões como privacidade, surgem novas questões éticas ligadas à vigilância e o uso de dados pessoais. Né? Também é uma fase marcada por grandes avanços tecnológicos que inicia a internet moderna como conhecemos hoje. Uh, um ponto em que se cresce a necessidade de maior responsabilidade. Partindo para as raízes do que viria a se chamar ética da computação, surge as primeiras preocupações surgem em um contexto pós-Segunda Guerra Mundial. Norbert Wiener, que foi um pioneiro da computação e matemática aplicada no MIT, expressou preocupações éticas em relação ao avanço da tecnologia, né, sendo ele o criador da cibernética, contribuiu significativamente para o desenvolvimento da cibernética e, enquanto desenvolvia sistemas antiaéreos automatizados para serem utilizados em guerra. Weiner reconheceu que a automação e o surgimento de computadores estavam remodelando a sociedade e a preocupação de como os computadores causariam um desemprego pior do que a Grande Depressão dos Estados Unidos, né? Levantando questões éticas importantes em seu livro Cybernetics, de 1948. E ele aí previu, né, hoje podemos dizer que ele previu que os computadores causariam um desemprego pior do que a Grande Depressão, mas sua previsão, né, e suas ideias foram ignoradas por décadas. Em 1950 ele publicou o livro The Human Use of Human Beings, que estabeleceu as bases, né, do que hoje chamamos de ética da computação, embora ele nunca tenha usado o termo. A sua metodologia envolveu a incorporação de novos julgamentos éticos, né, ao conjunto existente de normas, de leis e de princípios que guiam o comportamento humano em uma sociedade específica, né, propondo uma abordagem adaptativa e evolutiva para lidar com questões éticas na informática. Um caso, digamos, especial e pioneiro aí é o do programa ELISA, né, que foi criado por Joseph Weizenbaum com o propósito de ser um programa, um chatbot, né, é o primeiro chatbot, com o propósito de ser um psicoterapeuta, né. E ele basicamente utilizava regras de correspondência de padrões, né, pattern matching, e reorganizava as frases do usuário com base em palavras-chave para dar respostas. Né? É uma interação bem simples. E ele demonstrou que mesmo regras simples podem simular conversas humanas e levantou questões éticas e filosóficas sobre o uso de computadores em interações humanas.
foi um marco no desenvolvimento da inteligência artificial. E nesse caso aí ele observou que veio a ser reconhecido como, ou ser conhecido como ELISA Effect, ou ELISA Effect, que é a tendência de projetar traços humanos, né, como experiência, compreensão semântica ou empatia, em programas de computador que ele observou nos programadores, né, que usavam o programa ELISA. É a razão pela qual anos depois ele se tornaria crítico do uso de computadores para decisões éticas e morais. Já no fim do século, não no fim do século, no fim da década de 60, nós temos Don Parker, proeminente cientista da computação, e dado a manifestação de consequências éticas na computação já à época, né, o interesse nessa área começou a crescer. E Don Parker era um proeminente especialista em computação e segurança da informação norte-americano. Ele escreveu livros e artigos sobre crime computacional e propôs a criação da ASM, né, Association for Computing Machinery, que é um dos maiores centros de promoção e avanço da computação como ciência, e a adoção de um código de ética entre seus membros. Ele viria a publicar bastante durante a década de 70, contribuindo durante a década de 70 e décadas subsequentes, 80 e 90, reavivando o debate sobre a ética e contribuindo para o mesmo. E nos anos 70, já com o exponencial crescimento da tecnologia, da computação, marcado pelo surgimento aí do minicomputador, do microcomputador e depois do computador pessoal, o início das redes direcionou a atenção para o software e os problemas a ele relacionados, né, como o direito da propriedade, pirataria de software, responsabilidade civil, privacidade, crimes cibernéticos, hackers e entre outros. Walter Mayner foi a pessoa que cunhou o termo ética da computação, né, e desenvolveu a primeira pessoa a desenvolver cursos nessa área, reconhecendo a importância crescente da ética aplicada à computação. Aqui de volta o criador do programa ELISA. Em 1976 ele publica o livro Computer Power and Human Reason, que é um dos maiores clássicos no campo de ética da computação. E ele argumenta a questão do uso, ele argumenta contra, né, que os computadores nunca deveriam tomar decisões importantes depois da experiência dele ter passado com o ELISA Effect, né, pois os computadores carecem de qualidades humanas como compaixão, sabedoria e etc. Aqui já também em 76, Abe Morowitz publica um artigo On Approaches to the Study of Social Issue in Computing. O texto identifica e analisa vieses técnicos, né, e não técnicos em pesquisas sobre questões sociais relacionadas à computação. E são examinadas 5 posições, né, tecnicismo, o individualismo progressista, elitismo, pluralismo e crítica radical, que refletem correntes principais do pensamento social contemporâneo. Já entrando nos anos 80, onde de fato a ética da computação se desenvolveu academicamente e se estabeleceria de fato em 1985 com as publicações de James Moore, What is Computer Ethics, né? Ele lista aí como a ética da computação sendo a identificação de lacunas políticas geradas pelo uso dos computadores, o esclarecimento de confusões conceituais, a formulação de políticas para o uso da tecnologia, da computação e a justificação ética dessas políticas. E mais importante, digamos assim, como fundamento da ética da computação, são as publicações de Deborah Johnson, com seu livro Computer Ethics, né, que se estabelece como um livro padrão nos cursos universitários e que norteou as pesquisas, né, da década seguinte, dos anos 90. Já nos anos 90, né, com o auge da tecnologia computacional, marcado pela convergência entre os computadores, telecomunicações e mídia, com destaque para a internet, tornou-se um fenômeno que trouxe consigo uma série infinita de questões éticas, né, como jurisdição legal, liberdade de expressão, comunidades virtuais e preocupações já existentes anteriormente. Né? Já temos
a ACM adotando um código de ética e conduta profissional composto por 24 imperativos, né, formulados como declarações de responsabilidade pessoal. E já temos filósofos da área prevendo, né, o que seria da ética computacional, se ela acabaria evoluindo para um sistema de ética global ou se a ética computacional trata das mesmas questões éticas de sempre, né, apenas de uma nova roupagem. Então, com isso, a gente finaliza essa breve visão da ética computacional e a gente retorna no. Temos uma atividade aí de múltipla escolha, né? E retornamos no próximo vídeo com a parte 2, dilemas contemporâneos da ética na computação e na inteligência artificial. Até lá.